Fala, Fenômeno! Boa tarde, galera. Tranquilo? Nem tanto, né, pessoal? Remo ontem eliminado pelo Santos dentro de casa, vários erros, arbitragem junto com o VAR garfou o clube do Remo, mas não dá apenas para colocar a culpa da eliminação do Remo em cima disso. Vamos falar desta situação, um pouquinho de Remo e Atlético, né? Hoje já é quarta, o tempo passa rápido, quinta, sexta, sábado já é o jogo, preocupante. E a minha visão aí sobre uma entrevista do Tonhão, praticamente anunciando um possível rebaixamento. Eu vou deixar aqui daqui a pouco e vocês podem interpretar da maneira que vocês quiserem, mas mostrando aí o ostracismo, o amadorismo e a omissão da diretoria do Clube do Remo, achando que o ano de 2026 do Remo, que está sendo terrível até então, parece que está tudo normal para os diretores. Deixa o like para gente, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Bom, pessoal, ontem o Remo foi operado sem anestesia dentro do Bainão. Daronco deu amarelo numa falta comum do Marlon. Até então, beleza. Foi pro VAR, não teve capacidade para manter a decisão de campo, expulsou o Marlon. E aí, atrapalhou as pretensões do Remo frente a um elenco limitadíssimo do Santos. Não que o nosso seja extraordinário, mas dava para passar. Tudo bem, a gente pode colocar e ficar aqui 2 horas, 3 horas conversando, arranjando desculpas, e falando de arbitragem. Mas a nossa temporada não se resume apenas a este jogo de ontem na arbitragem. O que o Léo Condé fez ontem para que o clube do Remo tentasse fazer algo, ter uma válvula de escape, tentasse um plano B, para pelo menos empatar com o Santos para ir para os pênaltis? Eu poderia também ficar 2, 3 horas calado aqui, que vocês não iam conseguir me responder. Porque ele não fez absolutamente nada. Ele viu a banda passar, ele viu a água passar por debaixo da ponte e, ó, não fez nada vezes nada, galera. Manga jogando de lateral esquerdo junto com o Mike, praticamente. Pikachu aqui atrás com o Marcelinho. E o Remo com o Jajá de falso 9, fazendo praticamente nada, que para mim já conseguiu ser pior do que o Manga na partida. Falei isso ontem na live. Para piorar, ele deixa o Zé Wellison na zaga e o Pico sozinho no meio campo. Já que o Zé Ricardo estava tentando sair um pouco para o jogo sem ter essa capacidade e também sem ter um parceiro, né? Já que o Remo teve aí um jogador expulso e acabou recuando o clube do Remo. E o parceiro dele era Pico e o Zé Welles. Pois bem, o primeiro tempo todinho assim, a sorte ajudou o Remo não levou, e também a falta de competência do Santos. O Remo não levou gol no primeiro tempo. E a gente falava, eu falava no grupo de WhatsApp dos membros do canal, e não vai mudar, vai ser a mesma coisa. O modo de operar do Léo Condé é a mesma coisa de sempre, é um cara previsível, além de ser um péssimo treinador, tá? O Léo Condé é muito fraco, fraquíssimo, tá? O Léo Condé consegue ser um dos piores treinadores que passou pelo Remo. E o pior, né? Após 32 anos do Remo disputando uma Série A, tem um treinador tão fraco. E antes dele tinha um igualmente, só era um pouco mais, né? Miolo fala do lugar aí, que era o Osório. Então, olha os dois treinadores que nós temos na principal competição após 32 anos. É isso que a diretoria entrega para o torcedor. E aí o que me acontece, né? O que me acontece? Ele volta para o segundo tempo com o mesmo time, sem mudança alguma. E depois, quando mexe numa peça. Já já o Santos já tinha mexido em mais três, aliás, né, no intervalo. Mexe mais uma quarta, e aí ele vira e fica vendo o navio, a água passar, e não faz nada. Acha que tá tudo bem, e Santos toma sufoco, e roda a bola, e o Remo sem a bola. E o Remo vai lá e toma um gol. Numa jogada nas costas do Zé Welles, na única jogada que o Remo tem. Na verdade, única jogada porque os jogadores construíram, porque o Remo não é nem treinado sequer. O Remo vai a campo esporadicamente. E ninguém falou disso que eu vou falar agora aqui, pelo menos pelo que eu vi por aí, que me passaram, ninguém falou. Vocês perceberam como o Remo tomou gol? Vocês vão me responder. O Neymar ganhou uma bola do Zé Welles, cruzou pro Rony. O Remo estava todo aberto e tal.
também, mas não foi isso. O gol começou com a jogada que todo mundo já sabe que o Remo faz. Uma jogada de pelada, campeonato de bairro, sabe? Campeonato de bairro, quando tu encontra 11 jogadores e bora jogar, ninguém se conhece. É o Remo que treina praticamente aí 8 meses juntos. Treina não, né? Concentra 8 meses juntos. O Rangel jogou a bola pro Marcelinho na direita, é a única jogada que o Remo tem. O Remo tem duas jogadas. É essa do Rangel pro Marcelinho cabecear. O Marcelinho perdeu a bola de cabeça. O lateral esquerdo do Santos cabeceou. Só vocês darem uma olhada aí na internet, vocês vão ver. O Marcelinho cabeceou a bola. Aliás, o Marcelinho perdeu a jogada de cabeça. O lateral esquerdo do Santos cabeceou, a bola sobrou para o Neymar e ele ganhou do Zé Welles, que não era nem para estar ali, era para o Marcelinho estar ali. Mas como é a única jogada do Remo, o Marcelinho abriu espaço, ficou o buraco e o Zé Welles saiu e não teve culpa nenhuma de perder a bola no corpo a corpo. O Remo estava desprotegido e o Remo acabou levando o gol. Então não é a única jogada que o Remo tem. A outra é com o Mike, que ele lança também ali, para já pegar na corrida, e todo mundo já pegou esses lances do Remo. O Remo não se reinventa, pouco que tem no elenco não é aproveitado, porque o Léo Condé não consegue tirar nada desse elenco. Ano passado, o tio Gugu com muito menos conseguiu tirar. Remo em 13º, o Remo conseguiu, acabou subindo. E aí contrata um cara desse aí, que é muito fraco. Um treinador limitadíssimo, limitadíssimo. Sem variações táticas, sem nada. Ontem, quando ele mexeu com 32 minutos, depois da saída do Jajá, que foi a primeira substituição, ele colocou ali o Vitor, né? Bueno, o Edson e o Talhari. Tá, o Talhari já tinha entrado no lugar do Jajá, né? E depois colocou o Jades. O Remo melhorou, deu bola na trave, deu um sufoco. Por que ele não fez antes isso? Eu me pergunto, perdido por um, por dois, por três, é a mesma coisa, porque a eliminação vem da mesma maneira. Ninguém vai lembrar que perdeu de 3 de 4. Tá eliminado, tá, a gente só lembra porque tá eliminado. Mas se ele empata o jogo e vai para os pênaltis, a gente tinha uma chance de 50% de passar nas penalidades. Mas ele não olha o futebol assim, é um cara covarde. Pouparam ele ontem da entrevista. E eu estou fazendo esse vídeo aqui triste, não é por causa da eliminação do Clube do Remo, apenas. É porque nada muda dentro do Remo, galera. O presidente do Remo, outro aí que, pelo amor de Deus, que presidente fraco, cara, que presidente aquém do tempo. O Tonhão tá na década de 80 ainda. O cara é um gatinho para dar contratação, não dá uma entrevista para a torcida para falar o que preste, só para enganar o torcedor. É um time que não tem transfer ban, não tem dívida e não tem dinheiro. O executivo do Remo, Jesus amado, não consegue contratar um jogador de Série C. Na parada da Copa do Mundo foram dois zagueiros e um volante. Acabou, foram só isso, foi só isso. Já falei aqui das inúmeras lacunas que esse elenco do Remo tem. Ontem o Léo Andrade estava no banco. Remo demorou 35 anos para ter uma chance de chegar às quartas de finais da Copa do Brasil e fácil de passar. Me desculpem os santistas. O elenco do Santos, eles mesmos sabem que é fraco. Quando nós teremos uma outra oportunidade dessa? Não tão cedo. E se tiver, se fosse a galera que faz parte da cúpula do Clube do Remo, nada vai mudar. A gente só vai passar os anos e vamos lamentar as mesmas coisas. E o que me preocupa mais é o Tonhão, além de ser um leão para brigar com o Neymar e um gatinho para contratar, um gatinho para resolver alguma coisa, ele me dá uma entrevista dessa maneira aí, ó. O gol podia ser de qualquer um, mas o que eu vou me reportar é o lance que definiu a partida, que foi a expulsão do nosso jogador. Um ato interpretativo, sabe, do VAR, e quando havia uma recomendação do Comissão de Arbitragem que o VAR não poderia interferir em ato interpretativo. E hoje aconteceu isso, e coincidentemente foi o mesmo VAR que prejudicou a vitória contra o Palmeiras. A apresentação de hoje serve de estímulo, de incentivo, que a gente pode conseguir o nosso grande objetivo, que é a permanência, né? Basta atuar da maneira que atuou hoje e que o árbitro não nos prejudique mais uma vez. Temos contratações à vista, mas não concretizadas. Está atrás de um jogador de beirada e o lateral esquerdo, né? A princípio, mas toda e qualquer boa oportunidade do mercado, nós estamos aí. Vocês acabaram de ver, né?
É uma entrevista que me deixa muito triste, porque eu quero acreditar que o Remo não cai. O Remo está um ponto de fora da zona de rebaixamento. Ganhou o sábado do Atlético, sai da zona. Mas para aí está tudo bem. Estamos no mercado de olho, mas não está fácil. Todo mundo contrata, menos o Remo. Tem gente aí endividado contratando e o Remo sem dívida não contrata. Ele não manda o executivo embora porque é frouxo. Ele não manda o Léo Condé embora porque é frouxo. Mas para abrir o bocão aí contra o Neymar, o cara é um leãozão. Inclusive deve ser punido. O Tonhão já foi punido, né? É reincidente, vai pegar gancho de novo. O Remo vai perder dinheiro aí. Já não tem, né? Agora, para onde foi o dinheiro do Remo, meus amigos? Não me pergunta, que no meu bolso não tá. Nunca trabalhei no Remo e nem trabalho. Então, é muito escroto, galera. Muito escroto a situação do Leão, tá? Nada muda. A cortina de fumaça, ontem eu falei na live. Hoje, quinta e sexta, a cortina de fumaça vai ser o Neymar e o VAR. Ontem de madrugada eu consegui ver isso. Ou seja, foi até antes do que eu imaginei. Porque os caras são muito amadores. Vão passar a semana toda falando do VAR, da arbitragem, que roubaram o Remo. Mas o Remo não foi eliminado ontem apenas para o VAR. Se o Remo tem um executivo bom, o Remo teria melhores jogadores. Se o Remo tem um presidente de verdade, que não tem, o Remo teria um novo treinador. Se o Remo tem uma direção séria, hoje o Remo não estaria na zona de rebaixamento. A desculpa é sempre a mesma. No início do ano, Parazão e Copa Verde não vale de nada, vamos focar no brasileiro. Estamos todas as 21 rodadas dentro da zona de rebaixamento. Saímos uma, né? 20 rodadas dentro da zona de rebaixamento. A Copa do Brasil mais fácil de todos os tempos para o Remo, eliminado. Uma diretoria que disputa campeonatos e diz que não vale nada, já é de se desconfiar. E quando disputa para tentar enganar o torcedor, também a gente vê que não fez nada para ir mais à frente. É uma diretoria que não vale nada. E vai ficar essa desculpa, faltam 17 rodadas. Eu vejo que os jogadores do Remo ontem correram, tentaram alguma coisa, foram dignos do salário que ganham, mas só isso não basta. O Remo, quantos jogos a gente não fala? O Remo era para ter ganho do Vasco, o Remo era para ter ganho do Mirassol, dentro e fora, o Remo era para ter ganho do Internacional. Era, se no futebol não existe. O verbo se não se conjuga no futebol. No futebol, o que vale, eu ganhei. Nós ganhamos, nós conquistamos os pontos. Tu vistes aquele jogo que a gente ganhou? É isso que vale. Negócio de seed, talvez, não vale, tá aí. Não vale de nada que o Remo tá na zona de rebaixamento, é o vice-lanterna. À frente apenas do Chapecoense, que já tá rebaixado. A gente vai jogar sábado, já falando um pouquinho do jogo de sábado contra o Atlético. O Atlético é um time que não tem nada demais. Quase a gente ganha lá, né? Se o Léo Andrade não tivesse errado, se o técnico não fosse o Osório, se o presidente não fosse o Tonhão. A coisa no Remo é tão amadora que o Léo Andrade errou naquele jogo e ainda continua no elenco. E não tem confiança de ninguém para entrar. Ontem teve para entrar ontem na zaga, ele preferiu colocar o volante na zaga. Vocês verem a falta de planejamento do Remo. Então, se, não vai valer de nada, galera. Nada, 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 vezes nada. O Atlético sofreu para passar de um time de segunda divisão. Ontem fez um gol nos apagados das luzes, lá no Alfredo Jaconi, estádio da Juventude. Vai vir para Belém aí, jogar na manhosa, nos erros do Remo. Todo mundo joga nos erros do Remo, não é difícil, é fácil jogar no erro do Remo. Remo tem muito mais erros do que qualidade, muito por culpa do treinador. Já falei que o elenco do Remo não é tão ruim assim. O time do Remo não é tão ruim assim. O ruim era do Sport ano passado. O ruim é da Ponte Preta, que está rebaixado para a Série C, do América Mineiro. Esses são ruins. O time do Remo não é tão ruim. O Remo tem 21 pontos, era para ter 30. Era para ter 26, no mínimo, como Vitória, 27, como Curitiba. Era para ter isso. Mas não tem, por causa que não tem presidente, não tem executivo, não tem treinador. Futebol não se resume só apenas dentro das quatro linhas. O treinador, ele é muito benéfico ou maléfico. Nosso, você já conhece, já sabe o que é. Então, galera, eu fico muito preocupado. Eu quero acreditar que o Remo não vai cair, mas o Tonhão, pela essa entrevista aí,
ele praticamente assume o rebaixamento. Os jogadores vão ter que lutar muito para ir contra essa palavra dele, porque se isso sai dos vestiários do presidente do teu clube, o que que o jogador vai fazer? Então, é muito complicada a situação do Remo. Tá? O presidente dá uma entrevista dessa aí, praticamente não vai ter mais contratações. Se tiver, vão ser jogadores aí do submundo do futebol. O Léo Condé continua, tá tudo ok. Mais poeira para debaixo do tapete. Vão pegar a eliminação, o VAR, para bode expiatório, para cortina de fumaça. E o dinheiro do clube ninguém presta conta. Não tem dinheiro para contratar. Só para pagar os salários em dia, não adianta porra nenhuma. E o Remo vai ficar nesse marasmo até o final do campeonato, galera. Muito triste. 32 anos para chegar numa Série A e quando chega, trata uma Série A da forma que trataram o Paraense, da forma que trataram a Copa Verde. Galera, uma das nossas parceiras aqui é a Multiprint, né? Comunicação visual, galera. A Esse é o Multiprint, chaveiro a abridor maior com gráfica gravação do a estado laser, do um Pará. brinde exclusivo para a sua empresa. Aqui a sua imaginação é que manda. Você pode colocar a sua logo, o seu nome e o seu slogan. Só na Multiprint você tem uma variedade de cores. Quer garantir o seu? Entre em contato com o nosso WhatsApp. Temos também Deter Informática. Teu computador deu problema? Talento aí, igual o raciocínio do Léo Condé, é só chamar Deter Informática 919-8507-5560, tudo no conforto da sua casa, ou de forma remota. Troca de hardware, que são as peças, instalação, manutenção, instalação de antivírus, sistemas operacionais, tudo que você imaginar, a Deter Informática tem para vocês. Então é isso, galera. É isso. Muito preocupado, né? A gente vai trazer mais notícias do Remo hoje à noite. A gente queria trazer notícias da demissão do Léo Condé. Não vai acontecer. Modo de operar do Remo é a mesma. A gente queria trazer notícias de jogadores contratados. O Remo não consegue contratar um jogador emprestado do Brusque, que era o Adreninho. Já deu cagada, já deu besteira. Esse é o Remo, galera. Esse é o Remo na Série A do Campeonato Brasileiro. Às vezes até parece que a gente está disputando uma Série C, né? Presente que a gente tem arcaico, então passa muito por isso aí. Valeu, galera. Fui.